Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória. Entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Cantai ao Senhor e bendizei o seu nome, e proclamai, anunciai entre as nações as suas maravilhas. O último domingo do nosso estudo sobre adoração, eu quero falar a você sobre a nossa adoração e a nossa missão. Há pessoas que fazem separação, como se fossem duas categorias distintas dentro da nossa vida cristã. Aquele que canta é o que adora, e aquele que prega é o missionário. E o salmista propõe algo que é o desejo do seu coração, como a música que o Silveira acabou de cantar aqui. Nós temos que ser pessoas entregues, prostradas, rendidas, dizendo: Senhor, é isso que eu quero. Essa é a minha adoração. Esse é o meu estado. Esse é o meu jeito de viver. Confundimos adoração apenas com um momento litúrgico de cânticos dentro das quatro paredes. Já falamos sobre isso em outro domingo. Isso é um grande erro. Mas que eu possa adorar ao Senhor, cantar ao Senhor um cântico novo como símbolo da minha adoração, da minha vida, ao mesmo tempo em que eu proclamo entre as nações a sua glória. O salmista desejava cantar a Deus e ser ouvido pelas nações. Cantar da sua alegria de servir, cantar do seu amor e dar a Deus a sua adoração, e cantar sobre Deus para as nações. Eu canto e adoro a Ele pelo que Ele é, e dele para quem não o conhece. E o que o salmista propõe, parece que isso acontece ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo em que eu o adoro, eu o anuncio. Mas ao mesmo tempo em que eu o anuncio, eu também o estou adorando. Apesar de que essas duas direções da nossa música, da nossa arte, da nossa maneira de adorar, existem. Canções em que nós, aqui dentro das quatro paredes, dirigimos a Ele, e algumas que nós diretamente dizemos às pessoas sobre Ele. É verdade, isso existe. Existe como movimento da nossa missionalidade. Existe. Mas eu não posso me esquecer que aquele que está adorando é um proclamador. E aquele que proclama é um adorador. Porque é impossível distinguir essas duas coisas. 2 domingos atrás, ou foi domingo passado, eu não vou me lembrar. Que eu não lembrei nem o que eu tomei no café da manhã, mas eu usei aqui uma frase de John Stott que disse que adoração é a resposta do homem diante da revelação de Deus. E que quando Deus, em Cristo, nas Escrituras, ou pelo seu Espírito, pela sua obra, pelo tudo que foi criado, quando Deus se revela como Senhor diante do homem, a única coisa que resta ao homem é se render em adoração a Ele, porque Ele é grande, Senhor soberano, e tudo que temos e somos, parte dele, é sustentado por Ele e retorna para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E a nossa vida de adoração é uma resposta à revelação de Deus diante de nós.
E eu achei fantástica essa frase, esse pensamento de John Stott. Porque é exatamente isso que devemos fazer. Nossa adoração é uma resposta, a nossa adoração não é uma pergunta. O que você está falando, Zé? Estou falando isso mesmo. Nossa adoração não é uma pergunta. Pergunta é algo que eu digo e espero uma resposta. Pergunta é uma coisa que eu faço para que eu obtenha uma informação ou algo que eu desejo. É aquilo que eu faço para que eu tenha de volta o que eu preciso. Então deixa eu te dizer uma coisa, que se Deus quiser nunca vai acontecer aqui nessa igreja. Se Deus quiser. E a gente também. Porque tem hora que Ele quer, a gente não deixa. Cante, irmão. Cante, porque enquanto você canta, Deus te prospera. Opa, então eu vou cantar. Senhor, se eu te cantar, o Senhor me prospera? Porque eu canto, o Senhor prospera. Eu canto, o Senhor prospera. Como se eu desse alguma coisa antes, como meu cântico, para que Ele me desse. Não é uma pergunta que espera uma resposta. Cante, irmão. Cante, porque é quando você canta que Deus te dá poder. Então eu vou cantar, porque eu vou ter alguma coisa em troca. Ele me devolve algo se eu cantar? Então eu canto para ter o poder. Cante, porque enquanto você cante, Deus te cura. Opa, quer dizer que se eu cantar, Ele vai me curar? Então eu vou adorar. Vou adorar para ter algo em troca. Não, adoração não é uma pergunta. Adoração não é um movimento que espera algo em troca. Adoração é uma resposta. Por tudo que Deus é e se revelou diante de mim. Confesso a você que quando eu estou em alguma reunião, que o líder do cântico, do louvor, diz essa frase, eu travo. Eu não consigo cantar nem adorar. Eu digo, Senhor, me perdoa, eu não vou fazer isso. Ou se eu faço, eu não estou fazendo nada que aquele cara está falando, tá? Por favor, não pense mal de mim, Senhor, o Senhor me conhece o coração. Eu não sou aquilo que Ele está falando. Eu não estou aqui cantando para esperar alguma coisa em troca. Não é a minha pergunta que espera uma resposta. Eu estou aqui dando uma resposta porque o Senhor é bom. O Senhor é misericordioso. Não é porque o Senhor vai me dar uma cura, nem porque o Senhor vai me dar poder, nem porque o Senhor vai me prosperar. É porque eu te amo, é porque o Senhor é grande e eu dependo do Senhor. É porque o Senhor é tudo e eu nada sou. É porque sem o Senhor nem aqui eu estaria, eu nem existiria. Se não fosse tua graça e o teu perdão, eu não teria vida, porque o Senhor é a própria vida. A minha adoração é um reconhecimento, não é um golpe do baú. Golpe do baú, eu caso com a mulher rica ou com o homem rico para ter o que ele tem. E tem gente que todo o movimento da sua espiritualidade é sempre alguma coisa que ele faz em ritual religioso para garantir o retorno de alguma coisa que ele quer de Deus. Golpe do baú. Senhor, eu não quero nada em troca. Prometo te servir até a estrada acabar. Eu não quero ter nada para que eu seja totalmente do Senhor. Qual mulher que se o seu marido chegasse, ou o seu namorado, ficasse te olhando, te contemplando, e você sem graça dissesse para ele, o que você está olhando? O que você está querendo? E ao invés de ele disser, motel, ou ao invés de ele disser uma lasanha, dizer para você, eu quero uma lasanha. Ou, me ajuda a lavar o carro. Mas quando você perguntasse para ele, por que você está me contemplando? Por que você está aqui fazendo tudo isso? Ele dissesse, por nada, só porque eu não consigo ficar longe de você. Acho que você diria, é o amor, que não tem... Isso é amor. Que bom se a gente conseguisse fazer assim com o nosso Deus. E eu pirei nessa frase de Stott. A adoração é uma resposta de vida do homem diante da revelação de Deus. Mas aí eu fiquei pensando que, para que isso aconteça, o homem, ele tem que ter alguma coisa dentro dele que molde a vida dele. Porque naturalmente nós não somos assim. É que nós temos uma transformação em curso. E eu fiquei pensando que então talvez eu pudesse resumir numa frase de que a transformação que eu vivo também seja o resultado e o fruto da revelação desse Deus dentro de mim. Porque o Deus que eu contemplo e se revela diante de mim e diante de quem eu me prostro e adoro, agora habita em mim e a cada dia Ele se revela. E diminuo eu para que Cristo cresça. E o fruto desse Deus revelado agora dentro de mim é a minha transformação.
E aí eu não consigo desligar a minha missão. Porque a minha missão é de como um homem transformado, eu viva em adoração a Deus diante dos homens. E quando os homens olham para a minha vida, a quem eu adoro, transformado como eu vivo e sou, eles sejam atingidos pelo que nós chamamos de missão. Porque a minha adoração não é algo que diz respeito apenas a Deus. Obviamente que esse é o fundamento e o vetor mais importante, porque é para isso que nós existimos, para a sua glória. Mas há um componente que anuncia quem Ele é, porque quem enxerga o que Ele transformou em mim, consegue entender o porquê eu o adoro. Por isso a adoração é a resposta do homem à revelação de Deus. E transformação é o fruto do Deus revelado dentro do homem que o reconhece e se rende a Ele. Isso também é adoração. E a missão é o estilo de vida do homem transformado que vive o seu estado de adoração diante dos homens. Eles conseguem ver que o fato de eu me prostrar diante desse Deus significa que eu abri meu coração para que esse Deus habite em mim e me transforme. E esse cidadão de fora que olha para a minha vida e vê o como eu adoro a Deus e o que esse Deus produziu em mim é alcançado por esta missão. Eu entendo porque você se prostra diante dele, porque eu também vejo o que ele produziu dentro de você. A adoração é a nossa resposta diante da revelação de Deus. Transformação é o fruto do Deus revelado dentro de nós. E missão é o jeito que eu vivo no meu estado de homem transformado em adoração diante de Deus, na frente dos homens que me assistem. Por isso que a adoração não é uma coisa que acontece dentro das quatro paredes. O que acontece dentro dessas quatro paredes é o resultado, é o momento litúrgico em que juntos, eu e você, trazemos a Deus toda a nossa vida de adoração para expressá-la num momento juntos. Por isso que a adoração não é uma emoção que o pregador coloca dentro de você para que você se levante e cante. Não, a adoração não é a emoção que você sente quando o grupo canta, ou quando um dirigente de música diz a você, levante a mão, fala para o seu irmão, sapateia, repita comigo. Nós fazemos isso erroneamente. Será que sou eu o pastor que tenho que dizer a você, levante sua mão, se ajoelhe, vai, fala alguma coisa, repita uma palavra? Será que é de fora para dentro que acontece? Será que precisa de alguém que fique soprando em você e te abanando para você sentir o vento de Deus? Se isso acontecer aqui dentro, a nossa religião é vazia e nós somos pobres e miseráveis sem Deus, que precisamos de um estímulo humano para nos fazer sentir algo que deveríamos sentir pelo Espírito que habita em nós. Porque se o Espírito Santo que habita em você não for capaz de constrangê-lo a se prostrar diante dele, erguer as suas mãos e adorá-lo, sou eu que vou te fazer uma ordem para você repetir gestos um para o outro? Vira para o irmão que está ao seu lado e diga para ele, eu não gosto de repetir nada quando o pastor manda. Eu quero ler 2 textos para você. E gostaria que você prestasse atenção. Gênesis 11, 1. Você conhece essa história. Vou ler com bastante calma, para a gente ler só o que está escrito. Porque quando a gente lê correndo, você acaba lendo o que não está escrito. E geralmente quem está lendo para você ouvir, faz você ouvir o que não está escrito. Gênesis 11, nós estamos depois de Noé, tá? Lembra, Deus criou o homem peca, Caim mata Abel, o mal se dissemina no homem, Deus vem com o dilúvio, Noé é separado com a sua família e dele recomeça
mas também os homens se tornam maus. E da mesma forma a corrupção acontece. E nesse capítulo 11 diz que em toda a terra tinha uma só linguagem, uma só maneira de falar. E sucedeu que partindo eles do Oriente, deram numa planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos sirvam-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: deu ruim. Esse povo é um. Olha o que Deus disse. Esse povo é um. E todos têm a mesma linguagem. Mas isso aqui não está ruim, isso aqui é só o começo. Não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Aí a Trindade disse: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Então o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, que significa confusão em hebraico. Porque ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. A mesma língua, mútua compreensão, porém, um espírito humano, uma alma humana decaída e distante de Deus, na vanglória e no orgulho de comer o fruto e dizer que decide o que é o bem e o que é o mal para si próprio. Entram em acordo para edificar uma torre e chegar até o céu. Obviamente, ninguém chega ao céu. Você já andou de avião? Não tem céu. Tem céu, mas não tem céu. Porque você vai subindo, não dá um tuc, encostou, não tem. Mas vamos fazer a torre bem alta, para o nosso nome ser lembrado para sempre. E nós estejamos em torno dela, e não nos separemos mais, e até a eternidade sejamos lembrados. Deus falou: não. Vocês só querem construir para vocês, para engrandecer o nome de vocês. E diz a palavra que Deus confundiu as línguas. Confundiu as línguas e cada um deles falava e eles não mais se entendiam. Passa a argamassa. Passa a argamassa. What? Mas vamos, cabra, você não vai carregar, puxa para cá esse tijolo. Que tem louco, homem, que dizes? Já pensou? Que engraçado. E Deus confundiu aquele povo. Gente com a mesma linguagem e com o coração longe de Deus. Usa a sua unidade para engrandecer a si próprio. Atos capítulo 2, versículo 1. Vamos ler só o que está escrito. Atos 2, 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Encheu toda aquela casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Uma visão. E pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Quem escreveu o livro de Atos foi o Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho. Lucas era um homem muito culto, ele era um médico. Ainda que a medicina não fosse tão avançada como hoje, mas era alguém versado na ciência da época.
E ele explica o que está acontecendo a partir do próximo versículo, o 4. Aliás, o 5, né? Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão. Alguma coisa estava acontecendo dentro dessa reunião desses caras, onde o Espírito Santo os encheu. E era um som que todo mundo chegou para entender o que estava acontecendo ali. E afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade. Por quê? Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e admiravam. Eles diziam o seguinte: olha, esses caras que estão falando, porventura, não são galileus? Todos eles que estão falando são galileus. Mas Galileu da Galileia, na Galileu só tem Galileia, do Galileu da Galileia, né? Da Galileia nasce Galileu. Mas como é que nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Presta atenção, nós somos partos, mas ali tem os medos, ó, eles estão ouvindo também, prestando atenção. Olha lá os elamitas, e os naturais da Mesopotâmia. Olha lá os caras da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha. Aqueles ali são egípcios, ó, aqueles caras são do Egito. E das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene. Tem romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos. Gente de Creta, os cretenses, e árabes, os arábios. Mas como é que todo mundo está ouvindo falar na sua própria língua das grandezas de Deus? E todos ficaram perplexos. E interpelavam uns aos outros. O que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: vocês estão bêbados. Vocês estão bêbados. Há uma música do Jorge Camargo, de um musical chamado Missão e Adoração, olha o nome, que ele faz uma música sobre esse trecho. E ele diz assim, sabiamente, o Jorge é um poeta: cumpriu-se naqueles dias, na cidade de Jerusalém, que a voz dividida na antiga Babel se fez voz unida, prenúncio do céu. Ei, lá em casa, um dia eu vou fazer uma música bonita que nem essa só. Nós não temos em nenhum lugar desse trecho o adjetivo pneumáticos, que significa espiritual. A palavra glossa, que significa língua, que nem no português, língua é o membro, esse aqui, ó, que alguns têm até com veneno, língua, e também significa a língua que a gente fala. E o Lucas disse que, numa visão, eles receberam línguas. E começavam a falar, segundo o Espírito Santo que os encheu, falavam, davam para eles falar. E aí o Lucas explica que esses outros moradores ouviam na sua própria língua. E essa palavra que ele usa é a palavra dialectos, da onde vem o nosso termo dialeto. O fenômeno do dom que aconteceu no dia de Pentecostes, não foi as pessoas falarem línguas que ninguém entendia. Não é o pneumáticos, não é o espiritual, não. Eles falavam na língua da Frígia, da Capadócia, da Mesopotâmia, da Judéia, do Ponto, da Ásia, da Panfilha, do Egito, da Líbia, do povo de Cirene, dos árabes, dos cretenses, dos romanos. Isso foi um fenômeno. E todos os outros ficaram atônitos. E diz o texto no versículo 13 que outros, porém, zombando, diziam que eles estavam bêbados. Quem são esses outros? Eu creio que a Bíblia é um livro inspirado por Deus mesmo, é a palavra de Deus. E cada termo colocado aqui foi soprado pelo Espírito Santo. Tem duas palavras no grego que significa outro. Halos e heteros. O halos é assim: essa aqui é uma caixa acústica e essa é outra. Essa palavra outro significa que elas são da mesma natureza. Essa aqui é uma caixa acústica e essa é outra. Outra o quê? Outra caixa acústica, mesma natureza. E eu posso dizer, essa aqui é uma caixa acústica e isso aqui é outra coisa. Isso aqui é um monitor que está aqui para eu ver a imagem. Essa palavra outra é o heteros, que significa outra coisa, não tem nada a ver com isso aqui. É outro, não é outro da mesma natureza.
E o Lucas diz assim, outros héteros, outro povo, não é esse que está aqui. Ah, esses caras estão falando em outra língua que a gente não entende. E eles estão cambaleando como se fosse bêbado, tão cheio do Espírito. Não é isso que está escrito. Vamos ler só o que está escrito. Eles não estavam perplexos porque não entendiam, porque era uma língua espiritual. Eles estavam perplexos porque eles entendiam. Gente de outra linguagem falando no meu idioma. E confusos. E aí outros que não estavam nesse grupo, o que vocês estão fazendo ouvindo os caras que não falam a língua de vocês? Nós estamos entendendo. Vocês estão bêbados. Vocês estão bêbados. Eles são de outro lugar, vocês não estão entendendo nada. Ninguém entende, só vocês estão entendendo. Vocês beberam. Onde vocês beberam esse vinho aí? O povo que fala a mesma língua, mas está vazio de Deus, quando se comunica, fala das suas coisas e constrói para si próprio. Deu ruim. É melhor pôr confusão para que eles não se entendam. Mas quando o Espírito enche esse povo, eles se comunicam, mas cheios do Espírito, adoram e se rendem a Deus, porque não são mais os mesmos, foram transformados por Ele, são movidos por Ele. E quem está de fora e olha para isso e olha para eles, os entende. Nossa adoração, lábios que confessam o seu nome, parte de corações transformados. E ao mesmo tempo que nós o reconhecemos e adoramos, nós falamos a língua que essa sociedade entende. Crente não é um ET, que fala coisas dentro da igreja que para fora não servem para nada. Às vezes eu me envergonho da posição de alguns evangélicos que representam ou deveriam nos representar na política, quando fazem alguns discursos que não nos representam. E quem são os outros de fora que os olham não os entendem. Porque quando olham para Deus e assistem à obra de Cristo no cinema, olha para esses caras e não veem o mesmo Deus neles. Ao mesmo tempo que não os vê rendidos a Deus, apenas aos seus próprios interesses. Na verdade, eles falam uma língua que só eles entendem e estão construindo para si próprio. Por isso que esse povo não os entende e nem entende a Deus. Mas um povo que é rendido ao Senhor e que é transformado na imagem de Cristo, e aquele que eu assisto, eu vejo aqui também, e vejo vocês rendidos a Ele, transformados em outros seres humanos, eu consigo entender o que você está dizendo. Eu consigo entender. Deus te deu um dom. Deus nos deu um dom de falar de um jeito que esse mundo entende. E de que a nossa prostração e adoração a Deus faz sentido fora dessas quatro paredes. Eu não consigo entender. Não consigo entender. Gente que diz que ama a Deus a quem não vê, e não consegue amar o próximo que está vendo. Está escrito na Bíblia isso. Não dá para entender. É uma linguagem que funciona aqui dentro e não funciona lá fora. Essa língua ninguém entende. Eu não consigo entender gente que canta para Deus e fala tanto que Ele é bom, mas não consegue cantar para o próximo sobre Deus. O cântico dele só serve dentro de quatro paredes. Aliás, ele fala de manto, de varão e de varoa, mas não tem ninguém como vai entender mesmo também. Não. Que parece que nós estamos no primeiro século da era cristã, junto com os romanos, cantando uma linguagem que acho que nem a língua portuguesa naquela época tinha. Eu não consigo entender gente que chora olhando o sofrimento de Cristo no filme do cinema, mas não derrama uma lágrima para ver uma criança que está no farol pedindo esmola. Que tipo de sentimento é esse que só serve dentro das quatro paredes, mas ninguém entende do lado de fora? Não consigo entender esse tipo de cristão. Bom, não deve ser. Eu não consigo entender
Deixa eu me acalmar, irmão. Pronto, agora eu posso falar com calma. Eu não consigo entender essa raça desgraçada. Eu estou calmo. Que fica dando oferta na igreja para ganhar dinheiro e prosperar, mas que não ama olhar um pobre e repartir com ele para que ele prospere. Que raio de coração podre! Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. De gente que diz que doa, mas que está com os olhos no que vai receber. E é uma prosperidade, é a sua. Mas fecha o vidro. Não, deve ser um assaltante. Que diz que adora, mas o seu Deus é o seu próprio ventre. Deixa eu só falar uma coisa para você. Prosperidade não é o que você tem. Você é cristão? Prosperidade é o que o necessitado tem através de você. Porque Deus não deu para a gente ser um saco sem fundo. E o fim da dádiva não somos nós mesmos. Mas Deus procura um povo que fale a língua que esse mundo entenda, para que seja um sinal de Deus para essa geração e para esse mundo perdido. Eu não entendo gente que vai à igreja e diz que o adora para que Deus realize o seu sonho, mas não é capaz de estender a mão para tirar uma pessoa do pesadelo. Eu não entendo gente que é tão espiritual e que fala a língua de Deus, mas não consegue falar a língua de quem está perdido, sem Deus. Adoração e proclamação não são excludentes. Eu sou só um pregador, eu não canto. Eu sou só um cantor, eu não prego. Então você não é nada. Porque é impossível se render a Deus diante da sua revelação e ser tocado internamente na sua transformação, que não viva de um jeito que seja uma proclamação. Não se separa a adoração de missão. O adorador e o missionário são a mesma pessoa. Aliás, Charles Spurgeon tem uma frase fantástica. Todo cristão é um missionário ou um impostor. Ele não é cristão, então. Todo cristão é missionário ou um impostor. Pessoas vazias do Espírito se entendem entre si. Pessoas vazias do Espírito se comunicam bem, longe de Deus. Tipo crime organizado. E tudo o que fazem é para si e edificam torres para tornar o seu nome eterno. Por isso Deus dispersou. Mas Ele os une no Espírito. Porque pessoas cheias do Espírito falam uma língua que o mundo entende. Porque foi tocado por Deus. E não edifica mais para si. Mas a minha comida e a minha bebida é fazer a obra do meu Pai que está no céu e realizar a sua obra. Pessoas cheias do Espírito falam a língua do próximo. Pessoas cheias do Espírito falam a língua da boliviana. Falam a língua do rico, falam a língua do pobre, falam a língua do estrangeiro, falam o sentimento do perdido. Não tem sentido nenhum. E isso aqui que a gente faz no domingo vai ser uma perda de tempo total. Se nós acharmos que a igreja é o lugar onde eu vou para sambar e sapatear e sentir uma emoçãozinha lá dentro porque alguma coisa aconteceu, e eu saio das quatro paredes para assistir o jogo para ter um outro tipo de emoção também que é legal. Pena que vai acontecer bem na hora do culto, eu vou ter que escolher uma das duas. Acho que eu vou ver o jogo. Não. A igreja somos nós, os chamados por Ele, que tivemos nossas vidas transformadas, que vivemos num estado de adoração.
que cumprimos os mandatos de Deus em tudo que a gente faz, que vivemos como pessoas transformadas, porque Deus se revelou diante de nós, que tudo que nós fazemos em atitudes ou palavras, fazemos em nome do Senhor, para a glória do Deus Pai. E que aquilo que a gente faz expressa o que a gente crê e expressa o Deus que nos governa. Nossas ações e reações agradam a Deus porque tudo que a gente faz é adoração. Ao mesmo tempo que o que a gente faz é reconhecido do lado de fora. E as pessoas entendem a linguagem e falam, eu entendo isso, eu entendo o que você está falando e você entende o que eu estou sentindo. Você não me tratou com o preconceito de que eu sou um pecador, apesar de eu ser e você também. Mas você entendeu o que eu vivo e eu entendo o que você está dizendo. Eu consigo compreender quem é você e o que você sente, e que incrível, agora eu consigo compreender quem é Deus. Adoração e missão andam juntos. Deus nos abençoe. Deus tenha misericórdia de nós. Digo essas coisas para você com muito temor. Muito temor. Esse texto eu já venho lendo e relendo há algum tempo. E eu venho lendo e relendo com muita calma, devagar. Para tentar ler só o que está escrito. Só o que está escrito. Para não tentar ler aquilo que quiseram que eu lesse. E essa semana, quando eu estava encerrando a preparação da palavra, eu falei, Senhor, a cada domingo e a cada mês a gente aprende algo. Eu aprendo. Eu sou um estudante. Eu aprendo. E cada dia eu tenho medo de vir aqui pregar, não medo de dar errado. O Espírito Santo anda conosco. Vamos dizer a palavra correta, temor. Temor de dizer a você algo que não esteja escrito, porque a nossa fé parte deste livro, porque Deus se revelou em carne e Deus se revelou aqui na escrita. Ele é o verbo que se fez carne. E eu sei que nossa maneira prática de agir religiosamente parte da maneira teórica que a gente acredita nas Escrituras. Nós dizemos que a nossa ortodoxia se transforma em ortopraxia. Aquilo que a gente entende das Escrituras vira uma filosofia de vida, e a filosofia dá razão à nossa prática. E lendo esse texto, pode ser que um tapete tenha sido puxado debaixo do seu pé, dizendo, nunca foi assim que eu entendi esse texto. Eu sei, irmão, eu senti a mesma coisa que você. A Bíblia me decepcionou. As Escrituras me fizeram parar e pensar o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. Eu sei que você vai me responder assim, mas como é que você explica o que eu sinto? Eu só tenho um versículo para dizer, enganoso é o coração humano. Algumas pessoas acham isso chato. Eu não sei se você entende o que eu estou falando. Mas não faz mal, eu tenho que falar. Porque vive por sensações, e eu já fiz isso muito, eu estou sentindo. Mas antes do que eu sinto, eu tenho a mente de Cristo. E é só tendo a mente de Cristo, para eu poder ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E de verdade, a minha vida de adoração é um culto. E esse culto, Paulo chama de racional. E diz que o nosso culto racional é apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É eu dizer, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. É eu mortificar o desejo da minha própria carne, e em vez de andar pelos meus instintos humanos e carnais, andar pela sua palavra. Em vez de fazer o que eu sinto, fazer o que está escrito. Culto racional é não dar razão às minhas sensações, mas buscar nas Escrituras a orientação de Deus. Às vezes eu digo aqui na igreja, e para as pessoas que chegam novas, eu digo assim, nós não somos uma igreja pentecostal. Apesar de que eu acredito em todos os dons, irmãos, inclusive no dom de línguas. Talvez a diferença seja que hoje
Eu que estou com a minha cabeça virando com um monte de coisa que eu estou lendo, e a Bíblia tem atrapalhado a minha espiritualidade, porque ela me confronta sobre o jeito que eu creio e a prática que eu tenho. Analisando tudo isso, eu começo a sentir diferente. O que eu estou dizendo não é absolutamente para te ofender, e nem para negar o que você crê e o que você sente. Mas eu preciso ser honesto com o que está escrito. Agora, se Deus nos der um dom de falarmos a língua de quem não o entendia, Jesus Cristo nos abençoa. É que para eu pegar esse texto e dizer para você o que você tem costumeiramente ouvido, eu vou ter que fazer uma ginástica hermenêutica para dizer que esse termo significa outra coisa. Eu vou ter que fazer um contorcionismo para poder dizer para você que é isso mesmo que você leu. Senão, a gente vai ter que ler só o que está escrito. Adoração é um ser humano rendido, entregue, que reconhece a revelação de Deus para si. Transformação é o que esse Deus faz dentro desse ser humano rendido. E missão é o jeito que ele passa a viver em adoração a Deus diante dos homens. E tudo que ele faz, que é adoração, é compreendido por quem está do lado de fora. E a voz dividida na antiga Babel se faz voz unida, um prenúncio do céu. Vamos ficar de pé. Senhor Jesus, nossa tarefa não é, Senhor, enquadrá-lo nas nossas categorias religiosas, mas talvez destruí-las todas para poder enxergar a revelação do que Tu verdadeiramente és. Apesar de tudo isso, Senhor, eu quero te pedir uma coisa. A discussão sobre dons, se eles são desse jeito ou daquele, não seja importante aqui dentro para nós. Porque afinal de contas, eu não vivo por um dom, eu vivo por um sangue derramado. Eu te peço, Senhor, que estas palavras, que até aqui, Senhor, eu acredito que aprendi das Escrituras como elas são, possam trazer luz sobre o nosso pensamento. E antes que qualquer um de nós aqui, Senhor, busque uma sensação ou um tipo de emoção dentro das quatro paredes, busquemos a Tua vontade antes disso. Senhor, nos ajuda a Te conhecer, Senhor. Eu também sou uma pessoa, e o Senhor sabe disso, que aprendi pelo que eu ouvi. Às vezes eu leio, Senhor, e eu me perco. Porque eu tenho que negar o que eu sinto. Mas também o que eu sinto foi produzido por uma série de outras coisas. Mas eu continuo crendo que o Senhor é o Deus que me dá uma língua que o mundo entende. E que quando o Senhor me batiza, que não é o caso desse texto, mas quando o Senhor me batiza, Senhor, não é para que eu faça uma coisa que ninguém entenda. Mas quando o Senhor me enche, é para que eu seja como Cristo,
e a Ele todo mundo entendia. Eu queria te pedir, Senhor, perdão, se em algum momento da minha vida eu dei mais valor a um rito denominacional sem observar o que o verbo de Deus estava me dizendo. Mas eu não quero, Senhor, que nenhum dos meus irmãos que estão aqui pensem que a gente está querendo ofender e nem dizer quem é mais espiritual, quem é menos, ou quem é enganador e quem está certo. Longe de mim, Senhor. Mas tem misericórdia. Porque com muito temor eu quero tentar expor a Tua palavra, Senhor. E afinal de contas, não sou eu quem escolhe o dom. Eu posso buscá-los, mas é o Espírito que dá. E dá para a Tua obra. O que a gente mais precisa aqui, Senhor, é que a revelação do Senhor para nós produza transformação dentro de nós e adoração diante de Ti. E porque Te adoramos e somos transformados, vivamos de um jeito que Te proclama. E quem mora nessa rua, nesse bairro, nessa cidade ou nesse país, ao ver que a gente Te adora e do jeito que a gente vive, possam compreender na língua deles quem o Senhor é. Porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nos ajuda a anunciá-lo, para que aqueles que são Teus Te confessem. E a gente cumpra a nossa missão, enquanto somos transformados e ao mesmo tempo que Te adoramos. Nos abençoa, Senhor. Leva a gente para casa debaixo da Tua paz. Que estes versículos, Senhor, continuem falando ao meu coração, ao nosso coração, e nos edificando. Que possamos falar, Senhor, no mesmo idioma da vontade do Teu Espírito, e olhar para as pessoas que estão lá fora, e na língua deles levar o Teu amor. Nós estamos sendo formados, Senhor. Somos uma igreja em construção. Eu também sou um cara em construção, como todos nós que estamos aqui. E só queremos a Tua vontade. Se estivermos errados, Senhor, a Tua palavra é tão poderosa. E dentro de nenhum de nós aqui o Senhor vai encontrar resistência, porque nós só queremos o Senhor. Se nós estivermos equivocados, é só o Senhor nos ensinar. E assim que a gente descobrir na Tua palavra, a gente quer fazer do jeito que o Senhor quer. Só ajuda a gente, Senhor, a não nos desviarmos dela. Abençoa o nosso domingo, leva a gente em paz para casa. Abençoa o nosso almoço, Senhor. Guarda-nos, traz a gente durante a semana, no próximo domingo, debaixo da Tua paz e da Tua direção. Nós somos Teus e queremos viver para Ti. Em nome de Jesus, amém, amém. Deus nos abençoe. Irmãos, dê um abraço bem forte no teu irmão e vá na paz do Senhor. Até o próximo domingo.